Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando a todos e conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Preferência com sustentação oral, processo 15.782, recurso eleitoral, eleições, registro de candidatura, vereador Barão do Melgaço, 38ª Zona Eleitoral, recorrente, coligação União e Tradição, e Nilma da Silva Taques. Parecer desprovimento do recurso. Doutor Flávio Bertin com a palavra. Bom dia, senhora presidente. Só um minutinho, por favor. Nós já tínhamos um caso aqui, ó. Já tínhamos jogado esse aqui, ó. Presidente, nós vamos sem o doutor Marcos mesmo? Nós vamos sem o doutor Marcos? Cumprimentando os advogados presentes e os demais, o advogado da tribuna. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação União e Tradição e por Nilma da Silva Taques contra a sentença de folhas da 38ª Zona Eleitoral que indeferiu o pedido de registro de candidatura por não ter se desincompatibilizado em tempo hábil. Em razões recursais, alega que, abre aspas, nos presentes autos, temos uma candidatura em eleições municipais em Barão do Melgaço, servidora da SEMA, sem exercício de função de confiança ou comissionada. A jurisprudência antiga e atual, inclusive do TSE, portanto consolidada, é forte em reconhecer a desnecessidade de afastamento não apenas para o ocupante de cargo em município diverso, para eleições municipais, mas também para afirmar o entendimento da desnecessidade do afastamento quando da ocupação de cargo no âmbito estadual, com o candidato disputando a eleição municipal, especialmente sem influência no âmbito do município. Fecha aspas. Ao final, requer provimento do recurso para deferimento do registro de candidatura. Em contra-razões, o Ministério Público da 38ª Zona Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, folha 5657. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhora presidente. Passo a palavra ao doutor Lauro da Mata, pelo recorrente, pelo tempo regulamentar. Bom dia a todos os integrantes desse tribunal. Bom dia aos colegas aqui presentes. A candidata Nilma da Silva Taques é funcionária pública efetiva do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Meio Ambiente. Trabalha na sede da SEMA, em Cuiabá. Acho até que existem situações em que a SEMA tem escritórios regionais, escritórios locais, em cidades do interior do Estado, como outras secretarias do Estado assim podem ter. No caso específico, é absolutamente verdadeiro que na cidade de Barão de Melgaço não existe escritório da SEMA, não existe qualquer unidade do Estado dessa área lá na cidade de Barão de Melgaço. Como ocorre com muitos e muitos outros casos, da circunvizinhança de Cuiabá, existem funcionários que residem no interior, em Santo Antônio, em Livramento, com vínculos muito grandes com Cuiabá ou com vínculos lá com o município do interior e residem aqui. Acabam tendo dois domicílios. O domicílio eleitoral de onde nasceu, de onde tem família, como é o caso, inclusive, da família Taques. Muitos aqui conhecem a história dessas famílias com vínculos com Rosário Oeste, com vínculos com Barão de Melgaço. E essa família, não poderia ser diferente, tem não só ela, como vários membros são funcionários públicos. Eles fazem muito um trânsito que a gente conhece aí, de ir e voltar em alguns dias da semana. A dona Nilma da Silva Taques, então, é uma dessas situações, com domicílio eleitoral em Barão de Melgaço, ali nasceu, mas funcionária efetiva da SEMA. Por que essa informação desse modo?
porque absolutamente certo que, sendo a eleição estadual, e aqui falo para integrantes de um órgão julgador absolutamente experientes e que conhecem essa realidade, sendo a SEMA um órgão estadual e prestando serviços aqui na sede, nenhuma influência, e a jurisprudência vai nesse sentido, nenhuma influência poderia ter essa candidata para uma eleição de circunscrição municipal, como foi o caso das eleições do último domingo. A dona Nilma da Silva Táxi foi mais uma vítima de uma situação em que o TSE até enfrentou a questão, há poucos dias do final do prazo do registro, com a mudança do prazo das convenções partidárias, que até as eleições passadas eram em 30 de junho, facilitando em muito os pedidos de licenças no serviço público, que eram obrigatórios e continuam obrigatórios nessa eleição, de afastamento a partir de 2 de julho. Mas, como não havia convenção partidária, tanto que a de Barão Melgaço, inclusive, foi realizada no dia 5 de agosto, a dificuldade que ela teve, e isso ocorreu com diversas pessoas, para os casos em que realmente precisavam se afastar mesmo, no caso de funcionários municipais disputando eleições municipais, vivenciamos algumas situações assim, por exemplo, em Várzea Grande, mas a dona Nilma também procurou essa desincompatibilização com cópia da ata realizada em 5 de agosto. Tendo deferido o seu processo, tendo deferido o seu afastamento a partir de 10 de agosto. A rigor, está certo que não houve a desincompatibilização no tempo dos 3 meses, que seria lá no 2 de julho. Mas, por outro viés, é perfeitamente possível, e aí a jurisprudência já enfrentou isso, inclusive há muito tempo, uma trazida da relatoria do ministro José Eduardo Alckmin, renomado jurisconsulto na capital federal, do processo, na consulta respondida pelo tribunal, 606, do ano de 2000. Consultas, servidor temporário, candidatura a prefeito ou vereador. Figura estranha ao âmbito do direito administrativo, não conhecimento, recebimento de vencimentos de dirigentes representantes sindical, candidato ao cargo de prefeito ou vereador. Matéria que escapa aos limites, é inelegível o filho, na sequência. Dirigente ou representante de entidade municipal, estadual ou nacional que não receba imposto sindical, é elegível servidor público municipal ao cargo de prefeito ou vereador ou prefeito município integrante da mesma circunscrição. Servidor público federal ou estadual sem atuação no município no qual pretende concorrer à candidatura. O prefeito ou vereador não está sujeito a desincompatibilização. A outra jurisprudência mais recente, da relatoria da ministra Laurita Vaz, de um caso do Piauí, em situação absolutamente igual, no recurso especial eleitoral 124/18 de 2012, em que o prefeito eleito, exercício de cargo em comissão em município diverso, desincompatibilização, desnecessidade. Essa situação realmente é muito conhecida quando se exerce a função em município diverso. Aqui, nós temos uma situação que a jurisprudência trazida pelo Ministério Público de piso foi absolutamente, vamos dizer assim, compatível ou harmônica com a tese de que não houve desincompatibilização, mas era para funcionário municipal. No caso aqui, nós temos a possibilidade do mais permitindo o menos, e não a situação igual do servidor municipal disputando no âmbito da eleição de circunscrição municipal. Enfim, a candidata concorreu, sub júdice, como é corriqueiro nessas situações, mas pretende o registro de sua candidatura. Eu acredito até que esse tribunal, ao decidir pela manutenção do registro da candidatura, estará trazendo luz a uma situação que, se não for enfrentada em nova reforma eleitoral ou em nova legislação, que se diz muito aí que vai ter que ser adaptado,
verificado todas as situações ocorridas, precisará ter um encaminhamento para evitar todas essas dificuldades, como tivemos com a questão das convenções que ficaram para bem depois do prazo necessário à desincompatibilização. Com essa manifestação, espera a recorrente que esse órgão julgador mantenha o seu registro, dando provimento ao recurso pelo... Antes de adentrar ao... Perdão, desembargador. Perdão. Pois não. Não, só pode. Não, é só agradecendo ao doutor Lauro. E ouço o doutor Procurador Regional Eleitoral, enquanto Vossa Excelência parece-me que tem uma Mas questão... depois, eu vou me manifestar depois. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar também o doutor Lauro. E, no mérito, eu mantenho o parecer. Não, meu questionamento é que eu ouvi atentamente a manifestação do doutor Lauro, mas, doutor Lauro, o senhor fez menção aqui, na sua fala, que não existe unidade da SEMA em Barão de Melgaço, e essa informação está nos autos? Porque pelo que eu pude verificar, e até pedi o processo, mas estava em suas mãos. É verdade que não foi possível trazer aos autos uma declaração da SEMA, um informe, um comunicado. Entendi. Que aquele órgão pudesse fornecer. Ok. Passando ao voto, senhora presidente. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade. O recurso, infelizmente, não merece prosperar. A recorrente deixou de comprovar o afastamento de até 3 meses antes do pleito, necessário aos servidores públicos que desejam concorrer a cargo de vereador nas eleições, conforme preconiza o artigo 1º, 2, 1 e o inciso 7º-A do mesmo dispositivo da Lei Complementar 6490. No caso em tela, verifica-se que a recorrente, Folhas e Folhas, em 10 de 8 de 2016, protocolou o requerimento de afastamento para fins de desincompatibilização, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, onde, segundo informação constante de Folhas 21, exerce o cargo de gestor ambiental. Não há nos autos qualquer notícia dando conta de eventual afastamento de fato, tampouco a informação do local onde a servidora exerce suas atividades. Por outro lado, não se pode negar que o município de Barão de Melgaço, situado na região do Pantanal, está suscetível à atuação de órgão ambiental, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente. No sentido da necessidade de desincompatibilização, quando não comprovada a atuação do servidor público estadual em município diverso do qual pretende se candidatar, é o aresto. Eu junto aqui, está à disposição de Vossa Excelência, vou me cingir a parte grifada e negritada. Item 2. Segundo esse tribunal, abre aspas, é desnecessária a desincompatibilização de servidor público, ainda que estadual, que exerce suas funções em município distinto do qual se pretende candidatar. Aqui está da relatoria da ministra Laurita Hilário Vaz. No mesmo sentido, já decidiu esse tribunal. Recurso eleitoral, registro de candidatura a vereador eleições 2012. Jurídica do pedido, interesse de agir, rejeitadas o prazo de desincompatibilização. A regra para os servidores públicos que desejam se candidatar a pleitos eleitorais é a desincompatibilização. Relatoria Samuel Franco Dália Júnior. Assim, forçoso reconhecer que não houve atendimento aos requisitos necessários para o deferimento do registro de candidatura. Com essas breves considerações, em harmonia com a manifestação ministerial, conheço e nego o provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Ricardo. Senhora presidente, eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida com a questão. Não obstante o voto ter sido claro do eminente relator, eu vou pedir vista, senhora presidente. Trago amanhã. Amanhã tem sessão? Tem, né? Não, amanhã não tem. Não, então na próxima sessão. Doutor Paulo. Não, eu vou aguardar o pedido de vista. Doutor Rodrigo. Aguardo. Doutor Marcos, no Estado, desembargador Luiz. Eu vou aguardar. Adiada a conclusão do julgamento, faço o pedido de vista do primeiro vogal, doutor Ricardo Almeida, após o relator desprover o recurso, em consonância com o parecer ministerial. Passo a palavra ao eminente vice-presidente para a condução do trabalho. Consulta contra? Ele falou de uma consulta. A dúvida parece que é se ela... Eu vou presidir.
Muito bem, agora vamos por julgamento 2.3, que é o processo autuado sobre o número 18.529/2016. Recurso que tem como recorrente Ivanete Ribeiro Ferreira, e recorrido não tem mais por certo ao Ministério Público. Com a palavra, doutor Rodrigo Roberto Curvo, que é o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivanete Ribeiro Ferreira contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 45ª Zona Eleitoral, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador nas eleições de 2016 no município de Rondonópolis. A respeitável sentença consigna que o registro de candidatura carece da comprovação de uma das condições essenciais para a elegibilidade, isto é, a filiação partidária mínima de 6 meses anteriores ao pleito, conforme estabelecido pelo artigo 9º da Lei 9.504/97. Inconformada, a recorrente se insurge contra a respeitável decisão, alegando que não foi considerada a documentação apresentada quando intimada para suprir as irregularidades, quando estava sendo efetuada a análise do seu registro de candidatura, as folhas 33 e 36. Alega ainda que o envio da lista pelo Partido Socialista Democrático, PSD, foi realizado consoante as disposições estatutárias e legais, bem como que, de acordo com a documentação apresentada, não há listas pendentes. Logo, segundo ela, resta evidente a inconsistência cadastral, não se deu por falha da candidata recorrente, mas por fato alheio, o que não pode redundar em prejuízo à sua candidatura. Fecho aspas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e que lhe seja dado provimento para que a decisão seja reformada e deferido seu registro de candidatura. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Egrégia Corte, trata-se de recurso eleitoral contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura por supostamente estar ausente uma das condições de elegibilidade, qual seja a filiação partidária, em decorrência dos seguintes fatos. Ivanete Ribeiro postulou registro de candidatura perante a URB de Rondonópolis, almejando o cargo de vereadora nas eleições de 2016. Ao constatar o andamento processual, observou a então candidata que possivelmente ela estaria disputando pleito pelo PSB. Então, aviou uma petição informando o juízo que, na realidade, ela era candidata pelo PSD. O que fazendo prova, então, que estaria filiada desde 1/4/2016, ou seja, atendendo o prazo da legislação eleitoral, isto é, 6 meses antes, e colacionou os autos a sua ficha de filiação partidária e um print screen, que é uma espécie de fotografia, do FiliWeb, o qual constava que, de fato, havia sido inserido no sistema a sua filiação no FiliWeb em 1/4/2016. A juíza, então, sem qualquer impugnação e com parecer favorável do Ministério Público de primeira instância, indeferiu o registro por entender que não havia filiação no PSD no prazo regulamentado pela legislação. Aqui, excelências, nós estamos diante de um caso clássico de desídia do partido. E parece-me que a Corte já decidiu um caso idêntico, do mesmo partido e da mesma cidade. Qual seja, foi o caso da vice-prefeita do então candidato Rogério Salles. A candidata era Marildes, recurso eleitoral 7882, de relatoria do eminente Dr. Flávio Bertin, em que esta corte deu provimento ao recurso por entender que o PSD de Rondonópolis cometeu um ato falho ao não enviar a lista dos seus filiados para a Justiça Eleitoral. Mas deu aplicabilidade à súmula 20 por entender que, na eventualidade do partido não enviar o nome dos seus filiados, pode ser feito por intermédio de qualquer outra prova, salvo aquelas que não tenham fé pública. E no caso dos autos, excelências, nós temos duas questões. Nós temos a ficha de filiação partidária, que evidentemente não tem fé pública e é uma prova unilateral. Nós também temos nos autos, doutor Ricardo, a print screen do FiliWeb, que comprova que em 1/4/2016 foi remetido o nome da então candidata para o site. Só que, ao ser feito o envio do nome dela para o FiliWeb, o partido não encaminhou esse cadastro para o cadastro da Justiça Eleitoral propriamente dito. Ora,
Se nós juntarmos o arcabouço fático e probatório do que consta nos autos, isto é, filiação partidária, mais o que consta no FiliWeb, é de uma clareza solar, evidentemente que consubstanciado na boa-fé da candidata, que ela, de fato, estava afiliada na agremiação desde o prazo regulamentado pelo partido. E há, doutor Paulo Sodré, alguns julgados de outros sodalícios em matérias absolutamente idênticas que já reconheceram que se a recorrente trouxer ficha de filiação partidária mais print screen do FiliWeb comprovando que estava afiliada dentro do prazo legal, não há que se falar em indeferimento do registro de candidatura. A exemplo disso, eu cito o recurso eleitoral 207.26 do TRE de Minas Gerais, que foi nessa mesma linha, recurso eleitoral 334 do TRE do Rio de Janeiro e recurso eleitoral 104.26 do TRE da Paraíba. Todos foram pacíficos no sentido de que, havendo ficha de filiação partidária mais cadastro do FiliWeb, é de se deferir o registro de candidatura. Consubstanciado nessas razões, pugna-se pelo provimento do recurso no sentido de deferir o registro de candidatura, uma vez que Ivanete Ribeiro estava e está filiada no PSD desde 1/4/2016. É o que se requer, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, a palavra está com Vossa Excelência. Parecer, desculpe. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o doutor Lenine e, no mérito, eu mantenho o parecer. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento também o ilustre advogado pela sustentação. Eminentes pares, a pré-candidata teve o registro de candidatura indeferido sob a alegação de não ter demonstrado possuir filiação partidária mínima de 6 meses anteriores ao pleito, conforme estabelecido pelo artigo 9º da Lei 9.504/97. Com efeito, o artigo 19 da Lei 9.096 determina o dever dos partidos encaminharem na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, com o ofício de arquivamento e cumprimento dos prazos relativos à filiação partidária, a relação dos nomes de todos os seus filiados para fins de candidatura a cargos eletivos. Por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 19 da mesma lei prevê que, em caso de desídia ou má-fé, os prejudicados podem requerer diretamente a essa justiça especializada o arquivamento e publicação de sua filiação ao juízo eleitoral. Assim, caso o nome da pessoa interessada não conste da lista encaminhada pelo respectivo partido, o legislador facultou a comprovação da filiação por meio de outras provas. Trago aqui julgados no sentido mencionado, que é de conhecimento de todos, vou poupá-los da leitura. No caso, a recorrente Ivanete, em sede de contestação da ação de impugnação ao registro de candidatura, apresenta os seguintes documentos produzidos de modo unilateral. Item A, um espelho, resultado da consulta de registro de filiação, tipo de registro interno, indicando filiação desde 1º de abril de 2016, a folha 34. E letra B, um detalhe do registro de filiação extraído do FiliWeb módulo interno. Faz-se mister ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da súmula número 20, reconheceu que em casos tais a falta do nome do filiado pode ser suprida por outros elementos de convicção nos termos da redação atualizada recentemente por meio do acordo de 10 de maio de 2016 no processo administrativo 32345, a saber. E transcrevo aqui a nova redação da súmula 20, também de conhecimento de todos, destacando aqui a necessidade de que os documentos não sejam produzidos unilateralmente ou destituídos de fé pública. Todavia, os documentos produzidos unilateralmente pelo partido ou pelo filiado, isoladamente, não podem ser considerados, sem que haja outros elementos que possam convalidá-los, conforme a orientação contida nos julgados abaixo, que faz menção à ficha partidária e provas unilaterais. Na espécie, os documentos trazidos pela recorrente, com o fim de demonstrar sua filiação ao Partido Social Democrático, PSD de Rondonópolis, foram produzidos unilateralmente, não sendo documentos idôneos para a comprovação de sua regular filiação. Esse é um entendimento que tem se consolidado nesta Corte. De outro norte, a sentença foi categórica, no sentido de que os documentos juntados pela candidata ao ser notificados são unilaterais e desprovidos de fé pública, e por isso não estão preenchidas todas as condições de elegibilidade, conforme se observa da transcrição abaixo. Vou poupá-los, é trecho da sentença, reafirmando a inexistência da condição de elegibilidade mencionada. Nesse sentido, também o do outro procurador regional eleitoral, entendendo que a candidata não preenche a condição de elegibilidade ante a não comprovação quanto à filiação ao partido político. Com essas considerações, senhor presidente, eminentes pares, em consonância com o parecer ministerial e com os entendimentos
que têm sido externados nessa corte, eu conheço do presente recurso eleitoral e nego-lhe o provimento, mantendo a decisão recorrida para indeferir o requerimento de registro de candidatura da recorrente. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente. Como vota, doutor Flávio? Senhor presidente, diante da fala e a citação do doutor Lenine, que, aliás, aproveito para cumprimentá-lo, o que diverge esta situação daquela anterior que Vossa Excelência citou, no caso do julgamento, se não me falha a memória, de Rondonópolis, é que lá existia um documento oficial do chefe de cartório encartado aos autos. Pelo que eu entendi, relatado então pelo doutor Rodrigo, aqui é diferente. Os documentos precedentes são estritamente unilaterais. E diante do que já vem essa corte, inclusive, também seguida por mim, o entendimento da corte, é que nós não estaríamos acolhendo esse tipo de documentação, uma vez produzida unilateralmente. Então, diante dessas informações, esclarecendo a questão da citação da tribuna, eu acompanho o voto do relator. Doutor Ricardo. Eu também acompanho, senhor presidente, o voto do eminente relator. Doutor Paulo. Com o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu vou a palavra a Vossa Excelência, doutora Maria Helena. Agradeço, vice-presidente, desembargador Luiz. Chamo a julgamento o processo 209.11, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador Confresa, 28ª Zona Eleitoral, recorrente, coligação Unidos por Confresa, recorrido, Waglon Coelho Almeida. Parecer pelo provimento do recurso para a reforma da sentença em deferimento do registro. Está mantido, doutor Rodrigo, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por Confresa, em face da sentença proferida pelo digno juízo da 28ª Zona Eleitoral, que deixou de acolher a ação de impugnação ao registro de candidatura por ela formulada e deferiu o pedido de registro de Waglon Coelho Almeida para concorrer ao cargo de vereador do município de Confresa. O Ministério Público Eleitoral, que atua na primeira instância, opinou pelo deferimento do registro de candidatura. O requerimento de registro de candidatura foi deferido, haja vista que o juiz Acó entendeu que, tendo o impugnado apresentado prova da declaração datada de 1º de junho de 2016, em que requer o seu afastamento, e juntado aos autos cópia da ata de reunião atestando o afastamento do mesmo, vê-se que atendeu o requisito legal de desincompatibilização, estando, pois, preenchidas as condições de elegibilidade. Fecho aspas. E resignado com a sentença, a recorrente sustenta a impossibilidade do recorrido disputar as eleições de 2016, porquanto é membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável e do Conselho Municipal do Fundo de Transportes e Habitação FETAB, não tendo apresentado provas convincentes que demonstrem sua desincompatibilização, já que os documentos juntados não possuem presunção de veracidade, pois seriam, entre aspas, fruto de fraude, a folha 79. O recorrido apresenta contrarrazões, requerendo a confirmação da sentença, afirmando que ficou comprovada a sua desincompatibilização. O doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para indeferir o requerimento de registro de candidatura. Parecer esse que foi mantido, sigo no voto, senhora presidente. O requerimento de registro de candidatura foi deferido, em razão de o juiz a qual entender estar demonstrada a desincompatibilização do candidato ora recorrido da condição de membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário e Sustentável de Confresa, nos termos do decisum de folha 62 e 64. Conforme a portaria 279/2014 e decreto 32/2015, ambos citados na impugnação de registro de candidatura, as folhas 24, 28 e 29, constata-se que o recorrido foi nomeado membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável e do Conselho Municipal do Fundo de Transportes e Habitação FETAB. Portanto, eminentes pares, ele foi nomeado em atos distintos para 2 conselhos municipais. Em análise às provas produzidas, verifica-se que o recorrido apresentou uma declaração de afastamento, a folha 49, de 1º de junho de 2016, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, recebida pelo presidente do aludido conselho, bem como cópia da ata de reunião da organização realizada na mesma data em que o pré-candidato informa o seu afastamento para disputar as eleições de 2016. Tudo isso
destaco aqui em relação a um dos conselhos, o Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em relação ao Conselho Municipal do Fundo de Transportes e Habitação, FETAB, contudo, o recorrido apenas alegou que nunca fez parte do referido conselho, bem como que não restou comprovada nos autos a sua condição de membro. No entanto, a simples alegação desprovida de qualquer prova não desconstitui a alegação da recorrente, pois está fundamentada no Decreto 32/2015, de 9 de setembro de 2015, do prefeito de Confresa, conforme folhas 28 e 29 e 93 e 94, que demonstra claramente a nomeação do recorrido para compor o referido conselho. Dessa forma, uma vez comprovada a sua condição de membro, caberia ao recorrido solicitar o seu afastamento, bem como fazer prova da sua regular desincompatibilização. Assim, assiste razão ao doutor Procurador Regional Eleitoral, quem peço permissão para rememorar trecho do seu parecer. Desse modo, não tendo demonstrado seu afastamento da função de membro do Conselho Municipal, a qual se equipara à função de servidor público, incide o recorrido na inelegibilidade prevista no artigo 1º, 2, a linha L, da Lei Complementar 64/90. Prossigo. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade de demonstração do afastamento de membro de Conselho Municipal para fins eleitorais. Conforme destacado aqui, conforme se infere do Acórdão Regional, o caderno fático probatório dos autos demonstra que o agravante não se desincompatibilizou da função de membro do Conselho Municipal de Saúde, no caso relatado pelo ministro João Otávio de Noronha, e outro julgado também nesse sentido. E colaciono também, eminentes pares, ementas de arestos desta Corte Eleitoral relatados pelo Dr. Blasac e pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, no sentido da necessidade de desincompatibilização. Logo, restando evidenciada a não desincompatibilização do cargo de membro do Conselho Municipal do FETAB, carecendo as provas juntadas de elementos que demonstrem com segurança e de modo cabal a sua desincompatibilização do aludido Conselho, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso eleitoral e dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e indeferir o registro de candidatura de Vaglon Coelho Almeida para concorrer ao cargo de vereador do município de Confresa nas eleições de 2016. É como voto, senhora presidente? O voto está desembargador Luiz. De acordo. Doutor Flávio. De acordo, excelência. Doutor Ricardo. De acordo, senhor presidente. Doutor Paulo César. De acordo. Tribunal, por unanimidade, dá provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 24.368, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, Matupá, 33ª Zona, recorrente, coligação Matupá e de todos, recorrido, Vânia Gonçalves de Oliveira. Parecer pelo provimento do recurso, está mantido o desembargador Luiz Ferreira com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Matupá e de todos contra a sentença prolatada pelo juiz da 33ª Zona Eleitoral, Matupá, que deferiu o pedido de registro de candidatura de Vânia Gonçalves de Oliveira ao cargo de vereadora nas eleições de 2016. Suas razões recursais, a recorrente assevera que, a despeito do deferimento da candidatura da recorrida pelo juiz da 33ª Zona Eleitoral, ela não preenche a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, aqui deve ser da Constituição, filiação partidária. A recorrente aduz ainda que os documentos que foram apresentados pela recorrida, quais sejam ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema FiliaEB da Justiça Eleitoral, não são hábeis para comprovar sua condição de filiada, vez que foram produzidos unilateralmente, não harmonizando, de start, com o teor da súmula número 20 do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. O derradeiro pugna pelo provimento deste recurso eleitoral, a fim de que a sentença combatida seja reformada e, por conseguinte, indeferido o registro de candidatura de Vânia Gonçalves de Oliveira ante a ausência de sua filiação partidária. Em sede de contrarrazões, a recorrida salienta que se filiou ao Partido Progressista em 22 de março de 2016, portanto, dentro do prazo estabelecido para concorrer às eleições deste ano. O que pode ser observado da ficha de filiação, extrato e registro de filiação que foram juntados nestes autos. Afirma, além disso, que desconhece a razão pela qual seu nome foi excluído da relação de filiados da referida agremiação política, vez que não requereu sua desfiliação, argumentando, ademais, que não foi informada da referida exclusão. Ressalta outro sim que houve uma fé dos dirigentes do Partido Progressista de Matupá quando procederam à exclusão do seu nome da lista de filiados do dito partido político, uma vez que sabiam que ela, a recorrida, era possível candidata a pleitear uma cadeira no Legislativo Municipal.
Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença velha gastada. Se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do presente recurso, uma vez que a filiação partidária da recorrida foi comprovada exclusivamente com base em documentos produzidos unilateralmente, não preenchendo, portanto, a condição de elegibilidade. É o resumo do relatório. O parecer já foi mantido. Mantido o parecer. Conforme relatado, a recorrida teve seu registro de candidatura deferido pelo 33ª Zona Eleitoral. Todavia, a recorrente afirma que ela não preenche a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, 5 da Constituição Federal, filiação partidária. Em prol de sua tese, a recorrente assevera que a filiação partidária da recorrida foi comprovada unicamente em documentos produzidos unilateralmente, destoando, portanto, do enunciado da súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral. Sem razão, no entanto, a recorrente. Com efeito, na espécie em debate, em que pese a recorrida ter comprovado sua filiação partidária com base em ficha de filiação do partido e o relatório extraído do sistema FiliaEB, documentos que a princípio foram produzidos unilateralmente, é imperioso afirmar que deve ser analisado todos os registros efetuados pelo Partido Progressista relativos à inscrição eleitoral da candidata. Nesse desiderato, infere-se do relatório extraído do sistema FiliaEB, bem como das demais informações do constante sistema ELO 6 do Tribunal Superior Eleitoral, que em 22 de março a recorrida já figurava em lista interna do partido, PP. Constata-se também que, em vez de o PP submeter a relação de seus filiados, na qual constava o nome da recorrida ao conhecimento da Justiça Federal, conforme prevê o artigo 19 da Lei 9.096/95, o que fez foi proceder à exclusão do seu registro de filiação, sem que isso tenha sido por ela deduzido, ao menos chegado ao conhecimento dela. Destaque-se ainda nessa senda que a situação excluído, entre parênteses, que difere da situação desfiliado, fecha parênteses, ocorre quando a filiação partidária tem o seu ato de criação anulado, ou seja, reconhece-se que nunca houve o vínculo entre o eleitor e o partido, verbo graça quando houve lançamento equivocado, fecha parênteses, o que de fato não é o caso subexame, haja vista que o Diretório Municipal do Partido Progressista de Matupá, em momento algum, questionou o vínculo partidário da recorrida, que, por sua vez, teve seu nome aprovado na convenção partidária, que legitimou sua candidatura nas eleições municipais de 2016. E aqui não vem o caso. Ela concorreu e ganhou. Desse modo, não se constata qualquer motivo que justifique a indevida exclusão da recorrida da listagem de filiados do PP em 14/4, cuja data coincide justamente com o período em que é referida a relação de filiados, da qual constava o nome dela, deveria ter sido submetida ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Logo, constata-se que a recorrida foi prejudicada pela desídia da agremiação partidária acima mencionada, que deixou de enviar a lista de filiados ao controle oficial desta Justiça Eleitoral, e se isso não bastasse, excluiu seu registro de filiação, não obstante tenha formalizado seu vínculo com o partido em data anterior à segunda semana de abril de 2016, como pode ser observado da ficha de filiação, que foi preenchida e entregue em 23 de 3 de 2016. Ressaltos por necessário, que é dever dos partidos, aí vem aquela história que os partidos têm que mandar a lista, é o artigo 19 da Lei 996. Nesse contexto, eu digo que impõe-se a afirmar que agiu com acerto a juíza de instância singular, que reconheceu a filiação partidária em questão e deferiu o registro de candidatura com fulcro sim na súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, eis que está demonstrado por outros elementos probatórios, sobretudo pelas informações constantes do próprio sistema de justiça eleitoral, que comprove que a filiação dela se encontrava previamente anotada em lista interna no partido, tendo sido excluído posteriormente de forma indevida. Eu trago uma jurisprudência nossa aqui da minha relatoria, eu não gosto de usar acordo da minha relatoria, mas eu trouxe esse aqui porque é novo. Está aqui, ó. Compete aos partidos políticos fazer a inclusão dos nomes dos seus filiados, encaminhar à justiça, nos termos do artigo 19. Em consonância com o enunciado 20, a filiação pode ser reconhecida quando for comprovada por outros meios. A identificação do nome do recorrente na lista interna do partido confirma a autenticidade da ficha de filiação apresentada, impondo, por conseguinte, o provimento do recurso interposto. Eu, posto isso, em dissonância do parecer, eu nego provimento e mantenho o deciso invectivado, inalterado. É como voto.
Como vota o doutor Flávio? Acompanho o voto do relator, excelência. Doutor Ricardo? Com o relator, senhor Doutor Paulo César? Com o relator, senhor Doutor Rodrigo Curvo? Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 17.263, recurso eleitoral, registro de candidatura, vereador, Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral. Recorrente, Clotel da Silva. Recorrido, Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento, está mantido o desembargador. Clotel recorreu porque teve registro indeferido pela juíza da 34ª Zona, diante da ausência de quitação eleitoral, por quanto teve suas contas relativas ao pleito de 2012 julgadas não prestadas. A Procuradoria, né? A Procuradoria opina, naturalmente, pelos provimentos do recurso. Mantido o parecer, esse caso realmente ela não prestou as contas, certo? Em vista da irregularidade, eu estou encaminhando meu voto, sintonia com o parecer, negando o provimento ao recurso de Clotel da Silva para manter intacta a sentença vergastada. Simples, simples, simples. Negando provimento sobre o parecer. Todos de acordo? De acordo. De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 28.715, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo prefeito, Paranatinga, 57ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral e Jaime Dias Pereira Filho. Recorrido os mesmos. Parecer pelo não conhecimento do recurso do Ministério Público Eleitoral ante a ausência de interesse recursal e no mérito pelo desprovimento do recurso. Está mantido, doutor Ricardo. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Jaime Dias Pereira Filho contra a sentença que, acatando em parte a notícia de inelegibilidade apresentada nos autos, indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente para o cargo de prefeito pelo município de Paranatinga, por entender que não estavam preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de primeiro grau houve a interposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, seguido do recurso de ambos os recorrentes. Em decisão de folha 191, a douta magistrada entendeu pela desnecessidade de apreciação dos embargos interpostos, determinando o imediato envio dos autos a esta instância para apreciação dos recursos interpostos. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral arguiu duas preliminares a saber: item A, a necessidade de saneamento do feito, tendo em vista a interposição dos embargos não apreciados pelo juízo ACO, e a ausência de intimação para a apresentação de contra-razões aos recursos interpostos. Item B, a ausência de interesse recursal do Ministério Público Eleitoral. No mérito, opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e pelo desprovimento do recurso interposto pelo... Na verdade, eu faço uma correção aqui, é pelo candidato. Ah, não, está candidato, né? Mantendo o indeferimento do registro pleiteado. Conclusos os autos, determinei o saneamento do presente feito, com a consequente baixa à comarca de origem, para a apreciação dos embargos interpostos sob pena de supressão de instância. Em decisão fundamentada de folhas 211 a 212, a douta magistrada, ao apreciar os embargos, manteve intacta a sentença de folhas 147 e 148. Essa decisão foi publicada no DJE 2240, 23 de nove de 2016. Contra essa decisão que rejeitou os embargos, o Ministério Público Eleitoral interpôs novo recurso eleitoral, protocolado sob número 77725 de 2016. Em razões recursais, o recorrente Jaime Dias Pereira Filho aduz que cumpriu integralmente a pena imposta em 1º de agosto de 2008, data que deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo de inelegibilidade, tendo em vista certidão informando o cumprimento integral da pena pecuniária que lhe for imposta. Acrescenta que a sentença subjurgada, não obstante ter aplicado corretamente o prazo da inelegibilidade de 3 anos, não agiu bem ao considerar como marco inicial a contagem desse prazo a data de publicação da decisão que extinguiu sua punibilidade, qual seja 16 de setembro de 2015. Espera a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de registro por entender restarem precisos todos os requisitos legais de elegibilidade, como também ausentes as causas de inelegibilidade. Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral também interpôs recurso, dessa vez
em razão do não conhecimento dos embargos interpostos, afirmando que o prazo de inelegibilidade a ser aplicado é de 8 anos e que deve incidir também a causa de inelegibilidade em razão da ausência de desincompatibilização em razão de haver fortes indícios de que o candidato exerce a função de presidente da Associação do Parque de Exposições de Paranatinga e não se desincompatibilizou ao relatório, senhor presidente. Posso prosseguir, né? Você apreciou uma preliminar? Eu vou apreciar agora a preliminar. Ah, pois não. O relatório estava meio extenso nesse caso. A preliminar de ausência de interesse recursal do Ministério Público Eleitoral, senhora presidente, eu estou acolhendo em consonância com o parecer do Ministério Público e, portanto, não conhecendo do recurso do Ministério Público. Todos de acordo com esta preliminar? Então, devolvo a palavra para a excelência. Obrigado, senhor presidente. Dispõe a Lei Complementar 64/90, com redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem julgados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. E aí, o dispositivo cita os crimes que geram a inelegibilidade. Observa-se dos autos que o cerne da questão diz respeito a 2 pontos a saber. Primeiro, se a Lei Complementar 135 de 2010 aplica-se ao presente caso, cujo fato é anterior à edição da Lei da Ficha Limpa. E, 2, qual o termo inicial da contagem do prazo da inelegibilidade descrita no artigo 1º, L, alínea E da Lei Complementar 104/90. Pois bem, no caso dos autos, o candidato Jaime Dias Pereira Filho foi condenado pela prática de crime de apropriação indébita, conduta prevista no artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, em desfavor da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, nos autos 2532-51 de 97, 7ª Vara Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso. Verifica-se as folhas 168 e 169 e folhas 186, que a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena foi decretada através de decisão fundamentada em 10 de 2 de 2014. Em suas razões recursais, o candidato afirma que a inelegibilidade invocada não o alcança, uma vez que os fatos e a condenação criminal ocorreram antes do advento da Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, que promoveu as alterações na Lei Complementar 64/90, devendo ser operado, portanto, o prazo de inelegibilidade de 3 anos. Afirma ainda que o início da contagem desse prazo restou equivocado pelo magistrado, pois haveria de se considerar como marca inicial a certidão registrada nos autos de carta precatória expedida para a comarca de Paranatinga para execução da pena imputada ao hora recorrente, onde informa o cumprimento do pagamento da pena de multa imposta em 1º de agosto de 2008. Sem razões, o candidato, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de inconstitucionalidade 2930 e ação direta de inconstitucionalidade 4578 do DF, julgadas em 16 de 2 de 2012, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010 e reconheceu a possibilidade de sua incidência para fatos pretéritos. A propósito desta Corte, já se posicionou sobre a plena incidência das causas de inelegibilidade sobre fatos anteriores à sua edição em recente julgado da relatoria do eminente Dr. Flávio Bertin, que em sessão de 27 de 9 de 2006 restou acimentado. E eu cito aqui o precedente da relatoria do eminente Dr. Flávio Bertin. Superado esse ponto, quanto à aplicação da Lei Complementar 135 de 2010, passa a analisar o segundo argumento acerca do marco inicial da contagem do prazo de inelegibilidade, no presente caso. Pois bem, sentença de 1º grau, em flagrante equívoco, computou a inelegibilidade a partir da publicação da decisão que declarou extinta a punibilidade, 16 de 9 de 2015. Verificando os autos, pude constatar as folhas 168 e 169, cópia integral da decisão exarada pela 7ª Vara Federal, Seção Judiciária do Mato Grosso, datada de 10 de fevereiro de 2014, oportunidade na qual o magistrado declarou extinta a punibilidade do candidato Jaime Dias Pereira nos seguintes termos. Abro aspas, tendo efetuado o pagamento da prestação pecuniária, cumprindo assim a pena restritiva de direito a qual foi condenado.
conforme documentação acostada às folhas 287 a 292, e inscrito o débito referente à multa em dívida ativa da União, o reeducando faz jus ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Observa da decisão acima transcrita que o magistrado, não obstante informar que não houve o pagamento da referente à multa aplicada, declarou extinta a punibilidade ante o cumprimento da, abre aspas, pena restritiva de direito a qual foi condenado, fecho aspas. Vejo que o magistrado seguiu o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na realidade, esses precedentes do STJ dizem que, uma vez converti na pena privativa de liberdade em pena pecuniária, uma vez pago essa pena pecuniária, ainda que não pago a pena de multa, ocorre a extinção da punibilidade em relação ao aspecto criminal. Não obstante, aí prossigo no voto. Não obstante a orientação do Colegiado Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, vejo que o cerne da questão diz respeito à verificação na seara eleitoral das consequências em relação ao não pagamento da pena de multa imposta em condenação criminal, quando já cumprida a pena privativa de liberdade. Neste contexto, pude verificar que, tendo em vista eventuais entendimentos, apesar de ter ocorrido eventuais entendimentos divergentes após o advento da nova redação do artigo 51 do Código Penal, a Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul formulou consulta instaurada sob PA 936-31 de 2014 ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão, datada de 23 de 4 de 2015, se amolda perfeitamente ao caso em questão, razão pela qual peço vênia, faço aqui uma correção do voto, para transcrever trechos do voto do relator designado ministro Dias Toffoli, que assim concluiu. No julgamento do agravo regimental em recurso ordinário 10.006 de 38 de São Paulo, de minha relatoria, ocorrido em 3 de 4 de 2014, esse tribunal manteve a conclusão do acordo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que foi assim emendado. E aí, direitos políticos, decisão que indefere o restabelecimento da inscrição suspensa, pena pecuniária, remessa à Fazenda Pública para a execução fiscal dos direitos políticos que somente são restabelecidos após o pagamento integral da multa. Destaco por pertinente o seguinte trecho da decisão por mim proferida e mantida por esta Corte no mencionado julgado. Por outro lado, verifico que o posicionamento do Tribunal Regional está em harmonia com precedentes dessa Corte. Na espécie, foi negado o pedido de restabelecimento dos direitos políticos, porquanto, consoante se extrai do aresto recorrido, a multa que foi condenado o recorrente foi encaminhada à Fazenda Pública para execução fiscal, não havendo até o momento notícia de seu pagamento, fecho aspas. Com efeito, conclui o TRE de São Paulo que o tratamento da multa criminal como dívida de valor não lhe retira o caráter penal, permanecendo como pena até seu pagamento ou advento de outra hipótese de extinção. Ademais, a pena pecuniária, mesmo isoladamente, enseja a suspensão dos direitos políticos. Tal entendimento é corroborado por julgados dessa Corte, no sentido de que a condenação à multa é também suficiente para se aplicar o disposto no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Cito os seguintes precedentes e aí o ministro prossegue dessa forma, eu vou sintetizar, dessa forma, na linha dos precedentes acima indicados, a pendência de pagamento da pena de multa ou sua cominação isolada nas sentenças criminais transitadas em julgados tem o condão de manter e ensejar a suspensão dos direitos políticos previstos no artigo 15, 3 da Constituição Federal. E, para finalizar a citação do ministro Dias Toffoli, ademais, nos termos do artigo 11.1 da Lei Complementar 64/90, o prazo de inelegibilidade, hipótese que abrange somente os condenados pelos crimes previstos no mencionado dispositivo, projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena imposta, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. E prossigo no voto. Deste modo, vejo que razão assiste ao Procurador Regional Eleitoral, visto que, estando pendente o pagamento da multa aplicada,
o recorrente não preenche condição de elegibilidade referente ao pleno gozo de seus direitos políticos, tendo cumprido integralmente a pena imposta, não tendo cumprido integralmente a pena imposta, razão pela qual se faz concluir que, de fato, a contagem do prazo previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar 64/90, nem começou. Cito a súmula 61 e, diante do exposto, em total consonância com o parecer ministerial, senhora presidente, eu estou negando o provimento ao recurso interposto, mantendo em totum a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Jaime Dias Pereira Filho ao cargo de prefeito pelo município de Paranatinga nas eleições de 2016. É como voto. Antes de prosseguir, eu quero fazer a anotação, né, do Dr. Flávio Bertin, declarando a sua suspeição para este julgamento, portanto, desconsiderando o voto da preliminar já por ele proferido. É impedimento, viu, desembargador? É impedimento? Impedimento, é. Tá. Consulto todos os membros, se estão de acordo, precisa de algum esclarecimento. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Vossa Excelência está dizendo que a sentença que declarou extinta a punibilidade foi 10 de fevereiro de 2014. Sim. De qualquer maneira, também não teria... É que tem documento nos autos, e eu fiz até, deixa eu voltar no voto, mas, na realidade, a decisão declarou extinta a punibilidade em 2014, todavia, essa decisão, ela foi proferida, a meu ver, anos após o cumprimento da pena pecuniária relativa à pena privativa de liberdade, que foi substituída por pena pecuniária. E isso dá para se aferir nos autos que ocorreu, o pagamento dessa multa ocorreu em 2008. Então, por esse critério, estaria já ultrapassado os 8 anos. Ocorre que o recorrente ele pagou a pena de multa relativo, né? Mas a conversão, mas não pagou a pena de multa mesmo. Entendeu? É que eu devo entender aqui que teria sido extinta a punibilidade em 10 de fevereiro de 2014. Eu ia dizer que, de qualquer forma... de qualquer maneira, né? Mas agora Vossa Excelência fez esclarecimento, eu entendi melhor agora. Eu confesso que eu guardo reserva do entendimento do TSE, mas está completo. Se a pena foi extinta, se a punibilidade foi extinta, como é que permanece os efeitos? Mas é jurisprudência consolidada, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. E até, doutor Paulo, me permite eu achei interessante esse caso, até por isso que fiz questão de ler o voto. A ministra Laurita Vaz, ela foi, inclusive, voto vencido nesse aspecto, porque ela seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porque se foi extinta a punibilidade, tem extinta a punibilidade. Mas naquela ocasião, e era um caso realmente que se amoldava perfeitamente ao caso que ora nós estamos julgando, o TSE entendeu que os efeitos eleitorais, portanto, o início do prazo da contagem de inelegibilidade só se dá a partir do pagamento integral da pena de multa. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência em função da jurisprudência consolidada, mas uma coisa que me deixa perplexo aqui é porque não se trata de multa eleitoral, se trata de pena, e a pena foi julgada extinta. Se foi extinta, não pode mais subsistir os efeitos. Não tem como haver decisões contraditórias 2 âmbitos da justiça. Se a Justiça, seja estadual ou federal, declarou extinta a punibilidade, e isso em consonância com a STJ, com jurisprudência, não é uma decisão teratológica, como é que pode subsistir efeito? É dívida de valor cível. Como é que pode? Quer dizer, na verdade, é uma contradição, mas o TSE diz que pode. Então, em função do respeito à jurisprudência, eu acompanho Vossa Excelência, mas com essa ressalva de que eu acho uma teratologia do TSE. Ok. Mais algum pedido de informação? Todos acompanham o relator? Acompanhado o relator, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e também, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Jaime Dias Pereira Filho nos termos do voto do autor relator em consonância com o parecer ministerial. Apenas um aviso de que a assessoria do Dr. Marcos comunica que ele não esteve presente na sessão por motivo de força maior, face a um mal-estar que o mesmo foi acometido. Portanto, fica aí justificada a sua ausência. Passo a palavra ao diretor para a leitura de acordo.
Acórdãos publicados nesta sessão de julgamento com fruto no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE número 23.455/2015. Acórdão 25.820, referente ao processo 185.29. Acórdão 25.821, referente ao processo 209.11. Acórdão 25.822, referente ao processo 243.68. Acórdão 25.823, referente ao processo 172.63 e, por fim, o acórdão 25.824, referente ao processo 287.15. Deixo a palavra livre. Se nada houver a ser dito, cumprimentando a todos, declaro encerrada a presente sessão.